Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e que culminaram no dia de hoje com mais uma revelação envolvendo um dos filhotes do clã Bolsonaro. Será que ele vai passar da condição de mero agitador para a condição de indiciado, a condição de criminalizado por ter um sócio que financiou a tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país? Pois bem, outras situações também estão movimentando muito o mundo político, como, por exemplo, os conflitos que estão sendo apresentados agora entre o poder legislativo, comandado ali pelo Arthur Lira, e o governo comandado pelo presidente Lula. Será que o conflito que nós estamos vendo, ele tende a dar algum tipo de peso, de vitória à turma de Lira? Ou será que a situação pode ser resolvida de outro modo? O presidente Lula tem algumas condições muito fortes de enfrentar essa situação. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, temos muitos assuntos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você puder, compartilhe, dê seu joinha, se você gostar, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que a plataforma YouTube disponibiliza, né, para as pessoas que simpatizam com os canais e querem ficar mais próximos, enfim. E se inscreva também no nosso portal, né? E mande também o seu comentário e o seu joinha, porque aqui são sempre muito bem-vindos, tá bom? E ajudam também a gente chegar a mais pessoas como você. Gente, muitas pessoas mandaram comentários aqui para o nosso portal criticando o fato de uma notícia que eu dei aqui, né, que uma magistrada bolsonarista foi expulsa, né, foi banida da magistratura do estado de Minas Gerais. As pessoas ficaram muito incomodadas pelo fato dela receber ali uma aposentadoria. Bom, vamos observar algumas questões. Em primeiro lugar, não é uma aposentadoria integral, ela é uma aposentadoria proporcional ao tempo que ela ficou na magistratura. Mas isso é também uma iniquidade, isso é um prêmio para quem está agindo de forma incorreta, de forma imoral, de forma ilícita, está prejudicando o Poder Judiciário, está prejudicando o cidadão. Isso não é pouca coisa. Então, esse é um benefício que deveria ser extirpado, ser banido, mas ele acende algumas questões que eu percebo que os veículos de comunicação não querem tratar dessa questão, muitas pessoas do poder constituído não querem tratar dessa questão, mas é uma situação que nós, enquanto cidadãos, devemos levantar essa bola nessa questão. Não é possível que os magistrados tenham 60 dias de férias remuneradas. Que história é essa? Isso precisa ser questionado, que emendem feriados, que na Justiça do Trabalho você tenha ali um feriado na sexta-feira e na quarta-feira o fórum já não funciona. É o único lugar do mundo que você tem um feriado preparatório para o feriado. Então, além das gratificações dos diversos auxílios que fazem com que a remuneração dos magistrados ultrapasse muitas vezes o salário do governador, do deputado, do presidente da República, não é possível que essas coisas permaneçam como estão. Por que o magistrado tem 60 dias de férias? É muito puxado, tem muita atividade. Mas tem muitas atividades que são puxadas também que não tem 60 dias de férias. E se tem 60 dias de férias, por que vendem 30 normalmente? É porque é sinal que os 60 dias não são tão necessários assim para você dar uma relaxada, né? Agora, esse tipo de situação só pode ser modificada se o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão do Poder Judiciário, apresentar uma lei que modifique esse tipo de situação. E aí, todo mundo se faz de morto, né? Ninguém quer mexer nessa questão. Então é necessário que isso venha à tona. A gente viu um tempo atrás algumas discussões, né, querendo fazer operação lava-toga, né, a CPI da lava-toga, mas isso mirando em alguns magistrados. Isso não resolve o problema, você investigar a vida pessoal do magistrado, porque o problema está na estrutura de uma maneira geral. Mas como nós ficamos 4 anos discutindo insanidades, esse tipo de debate ele não passou nem perto, né, de qualquer assunto público aqui no nosso país. Mas ainda bem que nós temos esse tipo de espaço aqui como o nosso, né, e a gente pode jogar essas questões. Então vamos seguir aqui em frente que temos mais situações, né? Bom, então o presidente da República ele não pode intervir nos poderes que estão dentro da Constituição Federal, né? O presidente Lula não pode chegar lá para o Arthur Lira e dizer, olha, vou organizar agora o poder legislativo com tantas comissões, vocês vão ter tantos funcionários, vamos cortar o cafezinho aqui. Não pode fazer isso porque seria interferência dentro do poder
legislativo. E não pode fazer isso também no Poder Judiciário, não pode dizer ali quantos ministros vão atuar, de que forma, como serão organizadas as estruturas. Isso não pode, porque seria interferência de um poder no outro. Do mesmo modo, o Poder Legislativo, o senhor Arthur Lira e os seus próximos, né, vamos dizer assim, de uma forma delicada, não podem ditar as normas de como deve funcionar o Poder Executivo. Então a gente se depara com esse tipo de notícia aqui. Congresso devolve coordenação de inteligência a militares e Planalto vê recado a Rui Costa. Mudanças feitas em medida provisória atrapalham divisão de funções entre a Casa Civil e o GSI. Ou seja, é mais uma confusão. Já não basta essa que eles tentaram fazer agora com o Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, agora estão embaralhando o negócio todo. Gente, se isso não tiver um freio, então daqui a pouco o governo não vai conseguir fazer absolutamente nada, que toda semana vai ter um deputado querendo mexer, querendo fazer uma configuração diferente, o que é uma coisa absolutamente ilegal. O governo Lula cometeu um erro de ter apresentado esse tipo de reformulação na esplanada dos ministérios via medida provisória. Não precisava, porque o artigo 84 da Constituição diz que isso é prerrogativa do presidente da República. Agora, que ser gentil com o Poder Legislativo, comandado por uma figura como o Arthur Lira, e aí a situação ficou assim. Então tem que se chegar para o Arthur Lira e falar: Arthur Lira, qual é, né? Dizendo assim como dizem os cariocas, está a fim de atrapalhar? Qual é a sua? O que é que está te bancando no meio dessa história? Qual é o teu propósito, né? Isso tem que ser colocado para a sociedade também, porque não dá para o Arthur Lira simplesmente colocar como refém o Brasil diante dos caprichos de pessoas que se comportam como verdadeiros gangsters, né? Bom, e falando em gangsters, né, a gente lembra polícia, lembra SWAT. Gente, eu não sei se vocês viram, essa criatura aqui... não, tá dando para ver aqui no fundo aqui. Eu já ia pegar o laptop aqui, mas temos um monitor aqui no fundo. Só que o áudio não tá bom. Ele apareceu com um pendrive que disse que ia derrubar o Lula e o Flávio Dino. Vamos ver se dá para vocês escutarem aqui. Tá aqui a bala de prata. Né? Posso até chamar de caixa preta, né? Porque a caixa preta da aeronave ela é dessa cor, laranja. Então isso daqui, quando for na CPMI, porque precisa ser na CPMI, para ter o peso que precisa ter, já cai o ministro Flávio Dino e o presidente Lula. Só com o que está aqui dentro. Gente, é um fanfarrão, né? É por isso que foi ridicularizado lá na CPMI e está sendo ridicularizado por onde passa. Qual é a credibilidade de ter um sujeito como esse para ficar fazendo esse tipo de presepada, de pendrive, né? Bom, caiu no ridículo, mas está lá no Senado exercendo a sua função. Não podia ser de outro modo, né? Ele faz ali um time junto com a Damares, junto com o Magno Malta, com o Flávio Bolsonaro, né? Com muitas figuras, né, que saíram do mundo do bizarro para dentro do parlamento brasileiro. Alguns foram para a cadeia, né? Então, enfim, e hoje a gente vê essa notícia aqui. Eduardo Bolsonaro abre empresa nos Estados Unidos com empresário que apoiou atos golpistas. Gente, essa gente só andou metida com marginal nos Estados Unidos, com gente de altíssimo calibre criminoso, gente que atua lá nos Estados Unidos contra a racionalidade, contra a democracia dos Estados Unidos e reflexamente contra a democracia de outros países. Eles tentam usar o Brasil como uma espécie de país cobaia para as insanidades e os interesses dessa gente, interesses que envolvem muito dinheiro, né? E aí eles encontraram no clã Bolsonaro o time perfeito para fazer do nosso país uma espécie de cobaia. Aí a gente vai vendo situações como essa aqui, Dudu Bananinha, sócio de golpista. Gente, enquanto ele está ali só falando dentro do Congresso Nacional, tirando onda, isso é uma coisa. Outra coisa é descobrirem que o sócio dele andou botando grana, andou gastando energias, andou se posicionando para derrubar a democracia do nosso país, para destruir a democracia do nosso país. E vamos lembrar que é o mesmo sujeito que disse que com um cabo, com um soldado, né, fecharia o Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí a gente vai vendo as conexões, ele vai ter que prestar esclarecimentos na CPMI. Não adianta ele fugir dessa história, não. Antes das eleições no Brasil, veja o que a turma, os mentores do bolsonarismo aqui no Brasil, estavam fazendo lá. Eles estavam fazendo vídeos
terroristas, vídeos conspiratórios para alarmar a comunidade brasileira fora do Brasil e também instrumentalizar muitas das pessoas que seguem essas criaturas aqui dentro do nosso território. Muitos utilizaram esse tipo de pânico, esse medo que eles tentam implantar através desses mecanismos criminosos como uma ferramenta política. Eu acho que dá para vocês acompanhar aqui a legenda, tá? Mas eu vou tentar comentar aqui em cima, porque as letrinhas estão meio embaralhadas aqui. Esse aqui foi um programa do Steve Bannon com um cidadão que eu vou comentar aqui com vocês, né, que é um dos amigos do clã Bolsonaro. Então, ele faz uma fala alarmista dizendo que o Brasil ia ter um golpe e que se Lula ganhasse as eleições, o Brasil ia virar Venezuela, que ia criar campos de concentração. Acompanhe só, gente, que maluquice. Vamos lá. Bolsonaro and the evangelical Christians, are they going to stand up and make sure that the international criminals not going to steal the country? Yes, they have to. Otherwise, Brazil is Venezuela in 3 months. Gulags will be built. They are going to war on the streets last. Então, vai ter guerra na rua, vai criar um gulag, ou gulags, né, campos de concentração, enfim. Aí ele diz, na noite passada uma fonte me contou o quê? That the military tribunal, the Supreme Court of the military, put an ultimatum to the electoral court that we talk about every day and said, you give us que os militares deram ultimaço à corte eleitoral, né? machines by midnight last night. They ignored it. They used them the pretext this week to act and invoke Article 130. E que os militares fizeram a pressão, não foram atendidos, e isso deu argumento para eles implementarem o artigo 142 da nossa Constituição, ou seja, golpe, intervenção, né? Vocês vejam como é que essa gente estava atuando, né? And there's a prayerful movement on the ground. It is a Christian, evangelical, and Catholic movement. So at 4 a.m. yesterday morning, the federal police that we E que os religiosos, todos, Brasil, cristão, evangélico, todo mundo junto, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. The Supreme Court Moraes arrested one of the leading pastors. He was asleep in his tent. At 4 a.m., they dragged him out of the tent. They arrested him, and then the other protesters got video of 12 police cars, sirens blazing, as they took him to jail. This is Stalinism. This is Venezuela. Isso é stalinismo, isso é Venezuela. Acho que está dando para vocês acompanharem. They do not. The southern hemisphere is gone. China controls it, and they're coming for us now. If they defeat the evangelical Christians in Brazil, they're going to do it. E aí, gente, esses insanos, quando teve o 8 de janeiro, eles foram comemorar, né? Aqui está o Flávio Bolsonaro com esse terroristazinho de quinta categoria, nesse tipo de programa que eu acabei de mostrar para vocês aqui, como é que eles têm esse tipo de conexão, né? Mas eles se unem a outros criminosos também, né? Esse aqui, gente, é um cidadão que foi condenado a pagar $1 bilhão por fake news, que causou muito sofrimento em pessoas dos Estados Unidos, porque ele foi fazer chacota, foi dizer que o massacre que teve numa escola foi uma coisa montada, que isso não existiu. E aí ganhou ali uma condenação de $1 bilhão. E esse sujeito aqui, simplesmente, ele também é da turminha, né, dos Bolsonaros, né? Tá aqui uma foto dele aqui, é inspirador, né? Porque estão todos juntos na mesma panela e todos trabalharam de alguma maneira com o ex-presidente norte-americano. Aqui tem mais uma matéria, né? Steve Bannon e aliados de Donald Trump comemoram Capitólio brasileiro. Então, uma matéria aqui muito interessante no Brasil de fato, mostrando aqui que o Bannon, ele fez depois um podcast onde ele convidou outros golpistas também para ficar dizendo que o Brasil tinha feito um novo Capitólio, que iam tomar o poder de Lula, enfim. E isso acaba mexendo com o imaginário de muitos insanos de uma maneira geral, né? E fechando aí o rol de criminosos, isso aqui é uma foto do Bolsonaro, do Bananinha, com esse cidadão aqui. Quem é esse cidadão aqui? É uma espécie de um cara que criou também uma ferramenta, né, para os extremistas navegarem pela internet sem serem incomodados, né? Então ele veio para o Brasil para implementar isso aqui. Mas quem é esse cidadão? Ele se chama Jason Miller. Olha o currículo do elemento aí. Ex-assessor de Trump, Jason Miller disse que contratou prostitutas e visitou casas de massagem segundo documentos judiciais. Esse escândalo aqui, gente, onde ele foi apontado de ter dado pílulas abortivas por uma dessas prostitutas que ele contratava, né, que ele tinha ali, enfim, relacionamento, ela engravidou e o cara teria feito isso, então teve um processo, um rolo desgraçado. Mas isso fez com que ele dissesse em juízo que ele cometia o adultério ali, um homem de Deus, um homem religioso, né? Ou seja, gente, é muita
picaretagem, é muita vigarice que conecta essas pessoas mundo afora. E isso precisa ser esclarecido aqui no nosso país, porque essa loucura, essa insanidade, esse extremismo, isso não vem à toa, não. Isso tem uma raiz, isso tem um fundamento financeiro no final da história, como o Dudu Bananinha está mostrando pra gente, né? Montar empresa nos Estados Unidos, para que é? Para fazer algum tipo de caridade ou para colocar mais dinheiro no bolso e atacar mais a democracia? Bom, mas aí a CPMI está aí para revelar essas situações para a gente, né? Eu fico por aqui, gente. Temos mais assuntos importantes, mas enfim, nosso tempo aqui já chegou hoje, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.